Canal Informática com leitores de tela, autonomia, acessibilidade e muito mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, para mim, é super intrigante: a história da tecnologia no Brasil. Mas calma, tem um twist. A gente vai focar em como essa história se conecta com a inclusão social. É isso aí. A gente vai desvendar como a tecnologia, principalmente a tecnologia assistiva, tem sido crucial, né, para garantir que todo mundo, não importa as suas capacidades, possa participar da sociedade brasileira. E para a gente navegar por esse mar de informações, a gente tem um mapa super completo. Um documento incrível escrito pelo professor João Henrique Godoy, um expert em história, né? E já vou avisando, prepare-se para se surpreender. O professor Godoy traz uma visão única sobre como momentos históricos da tecnologia aqui no Brasil, tipo a chegada da imprensa lá em 1808 e o boom da Embraer, foram preparando o terreno para a inclusão que vemos hoje. Nossa, esses exemplos que você mencionou me deixaram curioso. A gente sempre pensa na Embraer como tipo um símbolo da nossa capacidade tecnológica, né? Mas nunca parei para pensar na relação dela com a inclusão. Pois é, e o professor Godoy destaca como a Embraer, ao desenvolver tecnologias de ponta na aviação, acabou impulsionando sem querer a criação de soluções inovadoras em áreas como a acessibilidade, que acabaram beneficiando outras áreas da sociedade, né? É incrível como tudo está conectado, né? Me explica uma coisa, como a gente pode traçar uma linha do tempo entre a chegada da imprensa em 1808, lá no comecinho do século XIX, e os avanços da tecnologia assistiva que a gente vê hoje? Parece uma distância enorme. Parece, mas faz todo sentido. O professor Godoy argumenta que a chegada da imprensa foi tipo um divisor de águas no acesso à informação no Brasil. A partir dali, o conhecimento que antes era restrito a uma elite começou a se espalhar. Faz sentido. Mas e aí, como essa democratização do conhecimento se liga com a inclusão? A inclusão, no fundo, é sobre acesso igualitário a oportunidades, né? E a informação é a chave para abrir essas portas. Entendi. Se as pessoas têm acesso à informação, elas têm mais chances de superar obstáculos e conquistar seus direitos. Exatamente. A imprensa, lá no século XIX, plantou essa semente. E com o tempo, essa semente foi crescendo, dando frutos em movimentos sociais, leis e políticas públicas que buscavam a inclusão de todos. Legal. Mas como essa história toda se conecta com a tecnologia que usamos hoje, tipo os smartphones? Os smartphones, eles são um capítulo à parte nessa história, né? O professor Godoy argumenta que com a popularização dos smartphones, a inclusão digital deu um salto gigantesco. Por que os smartphones foram tão importantes nesse processo? Porque eles democratizaram o acesso à internet e, consequentemente, à informação de uma forma nunca vista. E o mais importante, eles trouxeram recursos de acessibilidade que revolucionaram a vida de milhões de pessoas, principalmente as com deficiência visual. Verdade. Você está falando dos leitores de tela, né? Eles são incríveis. Sim, os leitores de tela são um exemplo fantástico de como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão. Imagina, uma pessoa com deficiência visual pode usar o smartphone para ler notícias, mandar mensagens, navegar na internet. Tudo isso graças a um software que transforma texto em áudio. É como ter o mundo na palma da mão, acessível a qualquer hora. Explica uma coisa. Como esses leitores de tela funcionam na prática? Esses são softwares super sofisticados que usam algoritmos complexos para interpretar o conteúdo da tela e transformar em voz. O usuário navega pelos apps, menus e páginas usando comandos de voz ou gestos, e o leitor de tela vai narrando tudo. Nossa, que tecnologia incrível. E aí, qual é o papel do Brasil nesse cenário da tecnologia assistiva? O Brasil tem um papel fundamental. Primeiro, porque a gente tem uma população grande de pessoas com deficiência visual. Segundo a OMS, são cerca de 285 milhões no mundo todo, e o Brasil tem uma parcela significativa desse número. Segundo, porque o Brasil tem uma legislação robusta que garante direito à acessibilidade, como a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. É verdade. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, é um marco importante em nossa história, né? Me fala um pouco mais sobre ela. Quais os pontos principais que garantem a inclusão digital? A LBI é bem completa. Ela define a acessibilidade como um direito fundamental da pessoa com deficiência. Isso vale para todos os aspectos da vida, inclusive digital. Ou seja, sites, aplicativos, plataformas online, tudo isso precisa ser acessível. Exatamente. A LBI determina que todos os serviços públicos e privados devem ser acessíveis, e isso inclui o mundo digital. Ela também define prazos e diretrizes para que essa acessibilidade seja implementada. Mas, e na prática, como essa lei impacta a vida das pessoas com deficiência visual? Olha, um exemplo prático é o acesso a sites governamentais. Antes da LBI, muitos sites do governo não eram acessíveis, o que impedia pessoas com deficiência visual de, por exemplo, consultar informações sobre seus direitos, solicitar documentos ou acessar serviços públicos online. É verdade. Lembro que antigamente era muito difícil navegar em sites do governo, mesmo para quem não tinha deficiência visual. Era tudo muito complicado e confuso. Pois é, mas com a LBI as coisas começaram a mudar.
Hoje, os sites governamentais são obrigados a seguir normas de acessibilidade, o que significa que pessoas com deficiência visual podem acessá-los de forma independente, usando leitores de tela, por exemplo. Que legal! É muito bom saber que a legislação está evoluindo para garantir a inclusão digital. Sim, e o Brasil tem sido um exemplo para outros países nesse sentido. A LBA é considerada uma das leis mais avançadas do mundo em termos de inclusão. Falando em exemplos, o professor Godoy cita algum caso específico de como a tecnologia assistiva está impactando a vida das pessoas no Brasil. Ele menciona o caso de uma escola pública em São Paulo que implementou um programa de inclusão digital para alunos com deficiência visual. A escola equipou a sala de informática com computadores adaptados com leitores de tela e softwares de ampliação de texto. E qual foi o resultado dessa iniciativa? Os resultados foram surpreendentes. Os alunos com deficiência visual se sentiram mais incluídos, mais motivados para aprender e, consequentemente, seu desempenho escolar melhorou significativamente. Que história inspiradora. Mas apesar de todos esses avanços, a gente sabe que a desigualdade no acesso à tecnologia ainda é uma realidade no Brasil, né? Infelizmente, sim. Nem todo mundo tem acesso à internet, a computadores, a smartphones, e o custo da tecnologia assistiva ainda é alto para muitas pessoas. O professor Godoy explora esse lado da questão, quais os desafios que ele aponta. Ele destaca a necessidade de políticas públicas mais eficazes para garantir o acesso à tecnologia para todos os brasileiros, independentemente de sua condição social ou localização geográfica. E como essas políticas poderiam ser implementadas. Ele sugere algumas medidas, como a criação de programas de subsídios para a compra de equipamentos adaptados, a expansão da banda larga para áreas remotas e o investimento em educação digital para professores e alunos. Faz muito sentido. A educação digital é fundamental para que as pessoas possam usar a tecnologia de forma autônoma e crítica, né? Com certeza. E essa educação precisa começar cedo nas escolas. É preciso que as crianças aprendam desde cedo a usar a tecnologia de forma responsável e inclusiva. E falando em inclusão, a gente não pode deixar de mencionar o Dia da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado no dia 13 de dezembro, né? O professor Godoy comenta sobre a importância dessa data. Sim, ele destaca a importância de usarmos essa data para refletir sobre os avanços que já conquistamos, mas também para renovarmos nosso compromisso com a luta por uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. E essa luta passa por garantir que a tecnologia seja uma ferramenta de inclusão e não de exclusão, né? Exatamente. A tecnologia tem um potencial incrível para transformar vidas, mas é preciso que ela seja acessível a todos, sem exceção. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente recomenda a leitura do documento do professor João Henrique Godoy. Com certeza. É uma leitura enriquecedora que nos convida a repensar a história da tecnologia no Brasil sob a ótica da inclusão. E a nossa conversa sobre esse tema continua na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa viagem pela história da tecnologia e inclusão no Brasil? Na última parte, a gente viajou no tempo desde a chegada da imprensa até a era dos smartphones e vimos como esses marcos tecnológicos foram abrindo caminho para a inclusão, né? Pois é, foi uma viagem incrível. E me deixou ainda mais curioso para entender como essa história toda se conecta com a realidade das pessoas com deficiência visual no Brasil. Afinal, estamos falando de milhões de brasileiros, né? Exatamente. E o professor Godoy faz questão de destacar esse ponto. A inclusão digital precisa ser pensada em escala, considerando a diversidade da população brasileira. Ele cita o censo do IBGE de 2010, que revelou que o Brasil tem cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. É um número enorme, né, que nos coloca diante de um desafio gigante, mas também de uma oportunidade incrível. Um desafio porque a gente precisa garantir que a tecnologia seja acessível a todas essas pessoas. E uma oportunidade porque, ao fazermos isso, a gente abre um leque enorme de possibilidades para elas, né? Perfeitamente. O professor Godoy defende que a inclusão digital é um direito fundamental que precisa ser garantido por políticas públicas eficazes e também pela conscientização da sociedade como um todo. Ele argumenta que, ao incluirmos as pessoas com deficiência visual no mundo digital, a gente não está só fazendo um favor para elas, mas enriquecendo a sociedade como um todo. E como a gente pode colocar essa ideia em prática? O que precisa ser feito para garantir que a tecnologia seja realmente inclusiva para as pessoas com deficiência visual? Em primeiro lugar, a gente precisa garantir o acesso à internet para todos os brasileiros. Sem internet não tem inclusão digital. E isso significa investir na expansão da banda larga, principalmente em áreas remotas e comunidades carentes. Faz sentido. Mas só ter acesso à internet não basta, né? As pessoas precisam ter os equipamentos certos, os softwares adaptados. Com certeza. E aí que a questão do custo da tecnologia assistiva. Muitos equipamentos e softwares ainda são muito caros, o que dificulta o acesso para a maioria das pessoas. O professor Godoy defende a criação de programas de subsídios para a compra de equipamentos adaptados, além de incentivos fiscais para empresas que desenvolvem e comercializam tecnologia assistiva. Esses incentivos fiscais são uma boa ideia. Afinal, as empresas também têm um papel fundamental nesse processo, né? Sem dúvida. As empresas precisam entender que a inclusão é um investimento e não um gasto. Quando uma empresa investe em acessibilidade,
ela está ampliando seu mercado consumidor, atraindo talentos diversos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E como as empresas podem contribuir para tornar a tecnologia mais acessível? Primeiro, elas precisam garantir que seus sites e aplicativos sejam acessíveis para pessoas com deficiência visual. Isso significa seguir as normas de acessibilidade, como o uso de leitores de tela e a descrição de imagens. Entendi. E além de garantir a acessibilidade dos seus próprios produtos e serviços, as empresas podem fazer mais alguma coisa. Claro, elas podem apoiar ONGs e instituições que trabalham com pessoas com deficiência visual, investir em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias assistivas e, principalmente, promover a inclusão nos seus próprios quadros de funcionários. A inclusão no mercado de trabalho é fundamental, né? Mas a gente sabe que ainda existem muitos desafios nesse sentido. Infelizmente, sim. O relatório do Ministério da Economia, que a gente mencionou na parte anterior, mostra que a taxa de desemprego entre pessoas com deficiência visual ainda é muito alta. E isso acontece por vários fatores, como a falta de qualificação profissional, o preconceito e a falta de acessibilidade nos ambientes de trabalho. E como a gente pode mudar esse cenário? É preciso um esforço conjunto de governos, empresas e sociedade civil. O governo precisa criar políticas públicas que incentivem a contratação de pessoas com deficiência visual, as empresas precisam investir em acessibilidade, em programas de treinamento e capacitação, e a sociedade precisa combater o preconceito e a discriminação. E a educação tem um papel fundamental nesse processo, né? Com certeza. A educação inclusiva é essencial para que as crianças com deficiência visual possam desenvolver todo o seu potencial e se preparar para o mercado de trabalho. É preciso que as escolas estejam preparadas para receber esses alunos, oferecendo recursos e apoio adequado. Mas a educação não se limita à escola, né? A gente precisa falar também da educação digital. Exatamente. É preciso que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a cursos e treinamentos que as capacitem a usar a tecnologia de forma autônoma e segura. E falando em tecnologia, a gente viu na última parte que os leitores de tela são uma ferramenta fundamental para a inclusão digital. Mas existem outras tecnologias assistivas que podem fazer diferença na vida das pessoas com deficiência visual. Sim, uma infinidade. Temos softwares de reconhecimento de voz que permitem que a pessoa com deficiência visual controle o computador usando apenas a voz. Softwares de ampliação de tela que aumentam o tamanho do texto e das imagens para facilitar a visualização. Impressoras Braille que imprimem textos em Braille e por aí vai. E o Brasil está desenvolvendo tecnologias assistivas inovadoras. Sim. O professor Godoy cita alguns exemplos no seu documento, como o projeto de uma universidade brasileira que está desenvolvendo um aplicativo que usa inteligência artificial para descrever imagens para pessoas com deficiência visual. Que legal! E como esse aplicativo funciona? Ele usa uma câmera para capturar a imagem e, em seguida, usa algoritmos de inteligência artificial para identificar os objetos e as pessoas na imagem e descrevê-los em voz alta. Parece incrível. Esses avanços da tecnologia me deixam otimista, sabe? Acho que estamos no caminho certo para construir uma sociedade mais inclusiva para todos. Eu também sou otimista. A tecnologia tem um potencial enorme para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. Mas é preciso que a gente continue lutando para que essa tecnologia seja acessível a todos, sem exceção. E essa luta passa por garantir que a lei brasileira de inclusão seja cumprida, né? Com certeza. A LB é um marco importante na nossa história, mas ainda muito a ser feito para que ela se torne uma realidade na vida de todas as pessoas com deficiência. A gente precisa cobrar dos governantes, das empresas e da sociedade como um todo que a acessibilidade seja uma prioridade. E a gente, como indivíduos, o que podemos fazer para contribuir para essa luta? A gente pode começar por pequenas atitudes no nosso dia a dia, como descrever imagens nas redes sociais, para que pessoas com deficiência visual também possam compreendê-las, divulgar informações sobre acessibilidade, apoiar ONGs que trabalham com pessoas com deficiência visual e, principalmente, combater o preconceito e a discriminação. É isso aí. A inclusão é uma responsabilidade de todos nós. E juntos a gente pode construir um Brasil mais justo e acessível para todos. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a gente recomenda a leitura do documento do professor João Henrique Godoy. Ele traz uma perspectiva histórica super rica e nos convida a repensar a relação entre tecnologia e inclusão no Brasil. E a nossa conversa sobre esse tema continua na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre tecnologia e inclusão no Brasil. Nas partes anteriores, a gente viu como a história da tecnologia no país se conecta com a busca por uma sociedade mais justa, mais acessível para todos. E nessa parte final, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da tecnologia assistiva. Vamos descobrir como ela está mudando a vida de milhões de brasileiros com deficiência visual. Eu fiquei impressionado com a quantidade de tecnologias assistivas que a gente descobriu. Falamos bastante dos leitores de tela, mas o professor Godoy menciona várias outras ferramentas incríveis no documento. Sim, ele fala da variedade de soluções que estão surgindo no Brasil e no mundo, movidas pela criatividade de engenheiros, desenvolvedores e principalmente pelas necessidades das próprias pessoas com deficiência visual.
Ele fala, por exemplo, dos softwares de reconhecimento de voz, que permitem controlar o computador só com a voz. Nossa, isso é demais! Imagina a liberdade que isso dá para quem tem dificuldade em usar o teclado ou o mouse. Exato. E tem também os softwares de ampliação de tela, que aumentam o tamanho do texto e das imagens, ajudando quem tem baixa visão. Sem esquecer das impressoras Braille, que permitem que pessoas cegas leiam livros e documentos. Nossa, esses exemplos mostram como a tecnologia assistiva está abrindo um mundo de oportunidades para as pessoas com deficiência visual, né? Sem dúvida. E o professor Godoy destaca que essa revolução tecnológica está acontecendo junto com uma mudança de mentalidade na sociedade. As pessoas estão começando a entender que a inclusão é um benefício para todo mundo e não só para as pessoas com deficiência. Essa mudança de mentalidade é fundamental, né? Afinal, a inclusão não depende só de leis e tecnologias, mas também da atitude de cada um de nós. Totalmente. E o professor Godoy nos faz pensar como a gente pode contribuir para construir uma sociedade mais inclusiva. Como a gente pode usar a tecnologia para promover a acessibilidade e a igualdade de oportunidades. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. E eu acho que o primeiro passo é se informar. Conhecer a realidade das pessoas com deficiência visual, entender as necessidades e os desafios delas. Verdade. E a partir daí a gente pode buscar jeitos de usar nossos conhecimentos e habilidades para fazer a diferença. Desenvolver aplicativos e softwares acessíveis, criar conteúdo online com audiodescrição, oferecer curso de informática para pessoas com deficiência visual. As possibilidades são muitas. É isso aí. Cada um de nós pode contribuir do seu jeito, seja com ações individuais ou participando de ONGs e projetos que promovem a inclusão. E não podemos esquecer de celebrar as conquistas, de reconhecer os avanços que a gente já conseguiu. O Dia da Pessoa com Deficiência Visual, comemorado em 13 de dezembro, é uma ótima chance para a gente pensar no que já foi feito e renovar nosso compromisso com a luta por uma sociedade mais justa e inclusiva. Com certeza. E essa luta precisa ser constante, para que a inclusão não seja só um discurso, mas uma realidade na vida das pessoas. E para terminar, eu queria destacar uma coisa que o professor Godoy fala no documento: a importância da participação das pessoas com deficiência visual no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Verdade. Afinal, quem melhor do que elas para saber quais são as suas necessidades e para avaliar se essas tecnologias funcionam de verdade? Pois é, as pessoas com deficiência visual precisam ser protagonistas nesse processo para que as tecnologias assistivas sejam realmente úteis. E com essa mensagem, a gente encerra nosso Deep Dive sobre tecnologia e inclusão no Brasil. Esperamos que essa conversa tenha despertado em vocês a vontade de conhecer mais sobre esse tema tão importante e de se juntar à luta por uma sociedade mais justa e acessível para todos. E para quem quiser se aprofundar, a gente recomenda a leitura do documento do professor João Henrique Godoy. É uma leitura que nos faz repensar a história da tecnologia no Brasil, pensando na inclusão. Até a próxima, pessoal.